Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. O nosso convite para que esteja conosco, interagindo, participando, deixando aí os seus comentários, as suas sugestões. Os nossos estudos sempre às segundas-feiras, às 20h30. Aqui temos um estudo, uma exposição do Novo Testamento segundo o Espiritismo, nessa visão que temos de totalidade da revelação divina, da sua unidade, olhando tanto para a primeira revelação, o Antigo Testamento, quanto para o Novo Testamento, e desdobrando esses nossos estudos sobre a ótica da doutrina espírita. Então, seja pela página do Facebook, que você pode curtir, assim como no canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. No canal do YouTube, você aciona o sino de notificações depois de se inscrever e recebe os novos vídeos do V de Jesus para ele acompanhando, então, de forma gratuita, gente, disponível para vocês esses estudos, essas reflexões que temos feito desde o ano de 2020. Temos lá no canal do YouTube mais de 200 vídeos gravados em exposições em doutrina espírita e também dos nossos estudos do Evangelho. Nesse mês de agosto, já temos tratado, iniciamos na última semana, um estudo especial olhando para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, em especial o quarto capítulo, Atos 4, é o nosso olhar de foco neste mês de agosto para desdobramentos dos versos, daquilo que se encontra, da cena que vai se desenrolar, então, através da leitura do texto de Atos 4, para então fazermos as devidas conexões, né? Para entender essa mensagem, atualizando-a para nós. Atos 4, iniciamos, como eu disse, já um estudo do verso 1 a 4 na última semana, em que apresentamos sob o título A Ressurreição dos Mortos. A fala de Pedro é uma continuidade de Atos 3, gente. Em Atos 3, estudo que vocês encontram no canal do YouTube do V de Jesus, há então a cura do homem coxo. O homem que era coxo desde nascença, e ficava assentado na frente do templo, da porta chamada Formosa, do templo de Jerusalém, e ficava ali, né, pedindo os recursos financeiros, pedindo a esmola para que ele pudesse ter a sua subsistência. E fazia isso desde a primeira infância, coxo de nascença. É isso que em Atos 3 relata o evangelista Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos. Pois bem, Pedro e João, então, chegam à porta do templo. O homem, mais uma vez, como fazia com todos aqueles que passavam ali pela Porta Formosa, no templo de Jerusalém, pede, né? Olhar, se volta para Pedro e para João, pedindo mais uma vez a moeda, pedindo mais uma vez a esmola. E Pedro, se voltando para ele, fixa o olhar no homem coxo de nascença, ele diz: Prata e ouro não tenho, mas daquilo que tenho, isto lhe dou. E nomeando, evocando o nome de Jesus, diz que em nome dele, levanta-te e anda. Pois fora isto, exatamente isto que aconteceu. Tomado pela mão de Pedro, o homem se ergue e aquele que desde nascença não andava passa a andar. Adentra o templo de Jerusalém, saltando de alegria, apontando para Pedro e João, acreditando que aqueles homens tinham o curado. As demais pessoas vão se agrupando. Começam a se agrupar ali no alpendre de Salomão, que era um espaço reservado ali no templo, as pessoas vão se aglomerando. E Pedro começa, então, depois dessa fala do homem curado, né, do homem coxo de nascença curado, Pedro começa, então, a fazer uma explicação, a fazer uma exposição a respeito daquilo que havia acontecido e conectando isso a Jesus Cristo, ensinando para aqueles homens que, de fato, aquilo que acontecera naquela cura é um anúncio, é um chamado de atenção para que eles saibam
que o Messias aguardado e prometido nas antigas Escrituras já tinha vindo e que ele prometia ressurreição, nova vida, nova criatura para cada um de nós. Esse renascimento que vai desde a ideia de imortalidade, deixada muito clara por Jesus, quando ele nos diz, por exemplo, que o seu reino não era deste mundo, apontando, portanto, para um outro reino. Ele que mesmo prometera que voltaria depois da sua crucificação, e assim o fez, diante do seu grupo de discípulos, diante dos apóstolos, passou 40 dias com ele após a morte via crucificação. Jesus ressurge ao terceiro dia e permanece 40 dias com eles. Relato também tratado no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Atos 3, então, Pedro inicia essa exposição. Em Atos 4, ele está continuando. Portanto, é uma sequência de Atos 3 para Atos 4, essa fala de Pedro. E na fala de Pedro, interessante, porque o cenário, então, vai se avolumando. Além daqueles curiosos, pessoas que vão se achegando, né? Ouvindo o que Pedro está falando, olhando para aquele homem que eles conheciam. Anos e anos a fio, conheciam aquele homem assentado na porta do templo. Sabiam da sua limitação física. E de repente o vem ali, de pé, saltando, pulando, alegre e apontando para Pedro e para João. Imaginem, né? A repercussão daquela situação. Monta a cena, né? Sempre interessante quando a gente trata a respeito dos textos, não só fazer a leitura, mas montar esse cenário na nossa mente, fazer uma projeção mesmo da cena, daquilo que nós podemos alcançar, os detalhes que são relatados no texto, e a partir daí entender, né, o que estava acontecendo naquele momento. Pedro, então, ao lado de João, está falando com aqueles homens, mas aí chegam também aquele agrupamento de pessoas que estava ouvindo a fala de Pedro. Vem então os sacerdotes e o capitão do templo, a liderança do templo, os saduceus, né? E vão se achegando então. E eles começam a ouvir aquela fala de Pedro e eles estranham mais do que isso, né? Eles ficam indignados, porque eles sabiam que ele estava a anunciar Jesus como o Messias, algo que era dolorido para os sacerdotes, para os saduceus, para os religiosos da época de Jesus, que ensinavam oficialmente, né, a lei de Moisés, mas viviam com o coração bem distante desses preceitos da lei divina. Então, enciumados, mais uma vez, ao ouvir aquelas palavras de Pedro, diz que eles, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, doeram-se muito de que eles ensinassem o povo e que anunciassem a eles a ressurreição dentre os mortos. Lembrando uma questão doutrinária mesmo da época, né, daquilo que era ensinado, os fariseus, que é um grupo que também, de certa forma, ali confrontou Jesus, e que Jesus inúmeras vezes também chamou a atenção deles, né? Mas os fariseus acreditavam em ressurreição, quer dizer, em vida após a morte e num retorno futuro da alma que padecera, que morrera no corpo físico, acreditavam na existência dos anjos, os fariseus. Mas o grupo aqui da cena de Atos 4 inclui os saduceus. Fala de sacerdotes do templo, vamos entender que haviam fariseus ali do meio, mas havia também saduceus, e saduceus não acreditavam nem em imortalidade da alma, nem na existência de anjos, de mensageiros espirituais. Não acreditavam nisso. Acreditavam em Deus, mas como um Deus que agia na história, no tempo, para dar, para entregar recompensas de ordem material. Esse era o olhar deles. Tá? Então, eles adotavam exclusivamente ali aquilo que dizia a respeito à lei de Moisés, olhava para a letra e aplicava como se aplica hoje qualquer código de direito entre os homens. Então, essa era a visão dos saduceus. Absolutamente pragmática, olhando para a existência do berço ao túmulo, né? Os materialistas do tempo de Jesus. Pois bem, este grupo também está presente ali vendo. Então, imagina, né? Estão ouvindo Pedro ensinar,
Pedro expor a respeito de Jesus e da ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam, eles não. Mas os fariseus não acreditavam em Jesus como Messias. Saduceus também não. Então estavam irmanados naquela oposição ao ensino que Pedro estava então transmitindo aquele agrupamento ali no alpendre de Salomão, no templo de Jerusalém, na presença do homem coxo que acabara de ser curado ali por uma intervenção, por uma intermediação de Pedro e de João. Então, o que de imediato vai suscitar essa situação que nós tratamos lá no início de Atos 4, né? Diz que lançaram mão deles, de encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, nós estamos aqui dando uma olhada global, geral, do que foi exposto em Atos 4, dos versos de 1 a 4, que conclui e termina dizendo que daquele grupo que ouviu, para vocês terem uma ideia, que não era pouca gente, diz que daquele agrupamento de pessoas ali que ouviram essa exposição de Pedro, 5.000 pessoas acreditaram. Acreditaram na fala de Pedro, acreditaram no que ele estava expondo, declarando o nome de Jesus como Messias e ensinando a ressurreição, ensinando a imortalidade da alma, ensinando que a vida não se encerra do berço ao túmulo, que existimos antes e continuamos a existir depois da morte biológica. 5.000 homens, então, se voltaram à mensagem do Evangelho anunciada por Pedro, centrada na pessoa de Jesus. Iniciamos, então, e olhamos para Atos 4, a partir dos versos de 5 a 10, que vai ser o foco, então, da nossa exposição de hoje. Aqueles que assim desejarem, podem abrir as suas traduções bíblicas que tem em casa, independente da tradução. Eu estou adotando aqui a tradução de Almeida, corrigida e fiel. E no texto, a partir do verso 5, o evangelista Lucas escreve o seguinte: E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, olhando para os principais do templo, né? Os principais do Sinédrio, que era o agrupamento, o conselho ali de Israel para as questões civis e religiosas. Seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Todo mundo lá. E pondo-os no meio, Pedro e João, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito, cheio do Santo Espírito, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este, olhando para o homem coxo, relembrando o que acontecera na sua cura, e que este está são diante de vós. Essa exposição, amados, olhando então para Atos 4, o assunto central nesse mês de agosto, aqui no nosso estudo do V de Jesus, hoje entre os versos de 5 a 10, na continuidade, portanto, dessa exposição em Atos 4. Imagina a cena, né? Que enquadrada tomou Pedro e João nessa história, né? Eles estavam indo simplesmente ali ao templo de Jerusalém para fazer as suas orações, pelo relato em torno das 3 horas da tarde, né? Chegam lá de forma despretensiosa, como todos, né, os israelitas
que iam até lá simplesmente na intenção de fazer uma adoração ao Deus de Israel, ao Deus Pai de todos nós, né? Sabemos isso por Jesus na sua mensagem do Evangelho, ao nosso Deus único. Pois Pedro e João chegam lá, veem aquele homem. O homem também desejar apenas e tão somente uma esmola, um recurso material para a sua subsistência. E daquela cena, daquela situação, tem todo esse desdobramento. A partir da cura promovida por intermédio, reforçamos isso, de Pedro e de João, sabemos com o olhar da doutrina espírita que a ação fluido-magnética potencializada pela evocação de Pedro, que diz: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquela evocação, portanto, potencializa certamente, seguramente, né, utilizando os recursos fluido-magnéticos de Pedro e de João, que eram recorrentes, gente, mesmo no período encarnado de Jesus entre nós. Pedro, João e Tiago. Tiago, irmão de João, os filhos de Zebedeu, frequentemente os três estavam com Jesus em situações em que se retirava para orar, ou que ocorriam mesmo manifestações de ordem física, de outra natureza, como por exemplo a transfiguração no Monte Tabor, relatada em Mateus 17, em que aparecem Moisés e Elias, materializam-se espiritualmente diante dos olhos deles e conversam, Jesus conversa com eles. Nessa cena, quem está lá? Pedro, Tiago, João. Por que Tiago não está nessa situação aqui? Porque Tiago fora morto, fora assassinado por Herodes, né? Um pouco depois ali da ascensão de Jesus, né? Ele é crucificado, reaparece, fica 40 dias com eles e ascende, né? Sobe aos planos espirituais superiores. Um pouco depois, Tiago, irmão de João, dos filhos de Zebedeu, Tiago é assassinado, é morto, né? Por ordem de Herodes. O que acontece então, gente, aqui na presença então de Pedro, de João, eles já tinham sido levados à prisão, passaram, portanto, uma noite por lá e depois reúnem ali no Sinédrio aquele pessoal todo. Imagina o nível da intimidação, sob o ponto de vista humano, né? Então tá ali, ó, mais uma vez aqui Lucas descreve essa cena, certamente a partir dos relatos de Pedro e de João, sobre o que eles passaram, né? Então está reunido lá. O livro é Atos dos Apóstolos, então é referente àquilo que eles viveram naquele primeiro século da era cristã, né? Para trazer para nós estas situações. E diz então, ó, que estavam lá os principais do templo de Jerusalém, os anciãos de Israel, que eram os homens mais velhos, com maior autoridade sobre a comunidade, né? Os escribas, que eram os responsáveis, então, por grafar a lei de Moisés, era um trabalho exaustivo, mesmo quase artesanal, né? De fazer aquela escrita. Poucos eram capacitados para isso, então eram os escribas. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, faz João, Alexandre no meio, alguns certamente eram referenciais ali no Sinédrio, naquele conselho religioso de Israel, todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Então vamos dizer, o que havia de mais referencial no sentido de poder humano em Israel e autoridade sobre aquela comunidade estava ali a interrogar os pescadores, Pedro e João, né? Agora discípulos, apóstolos de Jesus. E você não percebe nenhum tipo de vacilo em Pedro, mesmo diante daquela intenção de intimidação para que eles se calassem. Porque a intenção era essa, né? Que eles parassem de falar publicamente sobre aquele homem, sobre aquele Jesus que para eles era assunto encerrado. Porque qual fora, amigos, a intenção do próprio Sinédrio ao criar aquela situação para Jesus que o levou à condenação em Roma como subversivo. Primeiro, diante de Israel, era dizer, ó, ele está subvertendo a lei de Moisés.
Aqueles que entendiam mesmo que ele se declarava não só o Messias, como o próprio Deus, que era um absurdo para eles. Não entendeu a perfeita comunhão de Jesus com o Pai. E depois, olhando para Roma, vai falar que ele estava querendo ser o. Só tinha um imperador, e esse imperador era romano. Então, quando eu olho para essa situação e percebo que está em jogo ali, mesmo no sentido da vida humana, né? Da vida humana ali de Pedro e de João, é claro que a gente vai ter que ter um entendimento que é uma situação que muitos vacilariam. Mas Pedro, aquele mesmo que o tinha negado, né, que tinha negado Jesus lá atrás, esse mesmo Pedro que demonstra essa coragem, essa força, essa sabedoria diante do sinédrio para declarar a fé em Jesus Cristo. E de certa forma não, de maneira declarada, da mesma forma que ele fizera isso lá no Templo de Jerusalém, diante da multidão, de milhares de pessoas, porque se 5.000 acreditaram, havia muito mais do que isso, porque teve aqueles que não acreditaram. E diante do Sinédrio, mais uma vez, que era um agrupamento de 70 homens, mais o sumo sacerdote, Pedro está reafirmando a fé em Cristo e na mensagem da Boa Nova, na mensagem do Evangelho. É isso que está sendo relatado para a gente, nesse estudo que nós nomeamos hoje de em nome de quem? Porque essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que o Sinédrio, da boca aqui do sumo sacerdote, está fazendo. Diz Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos aqueles que haviam da linhagem do sumo sacerdote, ali se encontravam, e pondo-os no meio, Pedro e João, questionavam, perguntavam, com que poder, em nome de quem fizestes isto? Se referindo o quê? À cura do homem coxo. Porque não tinha como, era um fato diante deles. O homem coxo tinha sido curado. Eles conheciam o bendito daquele homem há anos, ali na porta do templo, da porta formosa no templo de Jerusalém. Conheciam, sabiam quem era. Certamente conhecia o pai, a mãe, conheciam. Sabia quem era o homem. E o homem estava ali curado. Diante da comunidade era algo inegável, não é que ouviu dizer. Aconteceu diante dele, diante de milhares de pessoas. E é o questionamento deles: em nome de quem? Com que poder vocês fizeram isso? Curaram esse homem. E aí, diante dessa pergunta, diz que Pedro, não por sua própria sabedoria, vontade, entendimento, não diz isso. Diz que Pedro, cheio do Espírito, sempre que aparece essa menção em textos do Novo Testamento, quer dizer o quê? Sob a inspiração da espiritualidade superior, portanto, intuído, inspirado, Pedro começa a falar, começa a dizer. Sabemos na doutrina espírita quanto é real essa ação do mundo espiritual. Mundos que se interagem, né? Plano físico, material em que nós nos encontramos, que estamos aqui revestidos de um corpo físico, e o mundo espiritual, que é o mundo incorpóreo, sob o ponto de vista, não que eles não tenham corpos, tem o corpo espiritual, todos nós temos, que é o corpo original do espírito, né? Antes da encarnação. No mundo espiritual, revestidos do corpo espiritual, mas não tendo esse corpo biológico mortal, eles agem sobre nós através da ligação pelo pensamento, e mesmo por vezes inspirando a fala, inspirando as palavras, aquilo que precisa ser dito. Parece bem claro que nessa passagem em Atos 4, olhando especificamente para esse verso, é o que Lucas está declarando
que acontecera com Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito, cheio do Santo Espírito, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo. De certa forma, Pedro está dizendo assim, ó, estão todos aqui reunidos para nos questionar a respeito do quê? Que um homem enfermo recebeu a cura, este é o nosso crime? Somos hoje interrogados acerca de um homem enfermo que recebera o benefício da cura. E vocês querem saber do modo como foi curado? Vocês querem o quê? Que eu dê uma receita para vocês? Para ver se de repente vocês conseguem fazer isso também? Vocês me perguntam a respeito de poder. Vocês querem saber o quê? Se eu e João temos poder, é isso? Lembrando que a palavra poder, usada ali num texto grego, é dunamis. E dunamis é a tradução próxima ali, né, relativa, comparativa da palavra, tem a ver com dinamite, né? Uma espécie de explosão, portanto, que potencializa uma ação. Tem tudo a ver com o que acabamos de dizer sobre essa ação fluido-magnética, trabalhando, portanto, energias espirituais, do mundo espiritual, com as nossas aqui que temos no nosso corpo físico, o chamado fluido vital, aquilo que mantém vida no nosso corpo. Então, a combinação desses dois fluidos, agindo em benefício do enfermo, promove cura. Pode promover cura, desde que assim seja permitido, é claro, por Deus. É o que acontece, por exemplo, nos tratamentos espirituais nas casas espíritas. Essa ação fluido-magnética, que lá no primeiro século, gente, era um pedido do próprio Jesus para que se fizesse a imposição de mãos, que se curasse os doentes, que se curassem os enfermos. É uma fala de Jesus direto para os discípulos. O que Pedro e João estão fazendo, gente, ou fizeram na Porta Formosa, no Templo de Jerusalém, curando o homem coxo, foi simplesmente em obediência ao ensino, é um pedido direto, declarado de Jesus para eles. Então, a pergunta, né, e esse é o título aqui do nosso estudo, repetimos, em nome de quem? Em nome de quem? Com que poder? Com que autoridade vocês fizeram isso? Vocês curaram esse homem enfermo? E a declaração de Pedro é certeira. Seja conhecido de vós todos, olhando para aqueles 70 que compunham o sinédrio, e de todo o povo de Israel, como já declararam a milhares no templo, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este, o homem coxo, está são diante de vós. Percebam isso. Estamos aqui diante de uma declaração, sim, uma declaração de fé. Mas mais do que isso, gente, porque não é uma declaração somente de quem creu, é de quem viu e de quem viveu uma experiência única. Pedro e João estiveram na presença de Jesus, pelo menos na presença pública, segundo a tradição cristã, em torno de 3 anos. Viram este homem curar, por ação direta dele, em ocasiões outras indiretas, milhares de pessoas. João chega a dizer no seu evangelho que se fossem relatados
Os fatos da vida de Jesus não caberiam livros no mundo. Usando um exagero de linguagem para dizer assim, ó, o que está nos textos do Novo Testamento, gente, é um breve relato, para que vocês tenham uma ideia do que aconteceu. Mas o fato é este. Fato este declarado diante do Sinédrio, e diz Pedro: não vão parar, não. A intenção inicial é que todo o Israel saiba. Sim. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E só para lembrar, aquele a quem vós crucificastes. E aqui não é uma declaração, gente, para jogar culpa sobre eles. Porque a culpa já estava na consciência deles. E sabia o que fizeram. Aquela trama, naquela situação para entregar Jesus a Roma, para que ele fosse crucificado. Mas a questão aqui é para lembrar. Vocês não fizeram isso somente a um homem que viveu um pouco mais de 30 anos aqui entre nós, a quem vocês acreditavam que era um inimigo, um adversário, de quem vocês tinham ciúme, de quem vocês tinham inveja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que vocês crucificaram o Messias, que vocês ensinam através das Escrituras, mas não o reconheceram. Porque, como o próprio Jesus dissera, a boca anuncia, mas o coração está distante de mim. Era naquela situação, era nesta configuração espiritual que se encontravam aqueles homens do Sinédrio. E Pedro, mesmo diante de uma situação que poderia acarretar a sua morte, não recua, declara diante deles. Vocês querem saber em nome de quem? Eu digo. Não fui eu, Pedro. Não foi João. Foi Jesus Cristo. Foi o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Portanto, ele permanece vivo, junto de nós. E vocês não podem mais nada contra ele. Ele é o Messias. Ele é o príncipe dos reis da terra. Como declarará João, já no final da sua existência, lá na ilha de Patmos, no Apocalipse. É o príncipe dos reis da terra. Então, todos vocês pensam que têm autoridade. Vocês pensam que têm poder. Mas não há autoridade sobre a terra que não seja dada por Deus. E serão responsabilizados por ela. Mas aquele a quem foi dado, de fato, autoridade, tanto nos céus quanto na terra, é sobre este que nós declaramos no templo e continuaremos a declarar. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que este homem está são hoje. Passou por nós, mas veio dele. A declaração de Pedro, a continuidade e a consequência dessa fala de Pedro, nós vamos acompanhar na semana que vem, em que retomamos então esse quarto capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, para tratar aqui na sequência, assim continuaremos ao longo desse mês de agosto, sobre esse relato de Lucas, para que possamos entender. Já tratamos aqui então sobre o tema ressurreição dos mortos. Hoje, em nome de quem, retornaremos então na próxima semana para dar sequência. Lembrando que na última segunda-feira, no mês de agosto, um encontro ao vivo. E aí nós nos reunimos, damos aquele apanhado geral em Atos 4 para fazer a finalização do nosso estudo e da nossa reflexão. Amados, pausamos por aqui hoje, deixamos essas reflexões para que cada um de nós possa buscar, internalizar esses conteúdos profundos, especialmente com relação a esse foco. Em nome de quem cremos, em nome de quem anunciamos, em nome de quem vivemos essa mensagem que sabemos que muda sim. Se assim nos envolvermos
Se assim nos comprometermos, muda sim toda a nossa existência, porque muda o foco, muda o olhar, muda a maneira de ser, muda a maneira de nos relacionar. É isto que propõe o Evangelho e deve ser este o nosso compromisso. Mais uma vez, amados, deixamos aqui o convite. Redes sociais, NEP V de Jesus, seja na página do Facebook, curta a página, assim como no canal do YouTube, se inscreva no canal, acione o sino de notificações, recebam os novos vídeos do V de Jesus. Deixo aqui para vocês os meus votos de muita paz, muita luz, muita sabedoria. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Até a próxima.